Então, começando mais um vídeo, Eric, me ajuda aí. Esse foi um pedido do Jorge Coura, que ao invés de prestar atenção na aula do professor Jorge Simeão, fica vendendo perfume no WhatsApp e depois não consegue programar em Java. E a Gi também, né, que está com uma dificuldade enorme de aprender programação orientada a objeto. Então vamos lá. O professor Jorge Simeão sempre utiliza uma classe chamada animal para explicar as propriedades da programação orientada a objeto. Então o que a gente vai fazer é utilizar essa classe para poder explicar essas operações, tá? Então aqui eu tenho a classe animal, eu tenho um atributo sexo do tipo string com um sinalzinho de menos na frente, que significa que ele é privado. Eu tenho o get e o set deste sexo, desse atributo sexo. Eu tenho o construtor da classe. Eu tenho um construtor sobrecarregado. Depois eu tenho um método chamado som, que é void. E eu tenho esse método que pode ser sobrescrito ou sobrecarregado, vai depender de onde ele vai ser feito isso, tá? Então vamos começar com o atributo que é privado do tipo string e o nome dele é sexo, tá? Embora aqui dentro do que foi desenhado na classe a gente tenha logo o get e o set, eu vou fazer o construtor dessa classe, tá? O construtor da classe, ele tem sempre o mesmo nome da classe e ele pode ou não conter instruções, tá? Eu vou fazer um construtor simples que não tem mais nada, para que você entenda por que private e por que public. Por exemplo, vamos deixar aqui public. Então agora, se eu for no meu programa Java e instanciar um objeto com a classe animal, eu vou ter acesso a o atributo sexo, tá? Só que isso não é uma boa prática dentro da programação orientada a objeto. E é por isso que a gente vai colocar aqui como private. Desta forma, eu não tenho mais acesso a esse atributo. Pode ver que ele já sumiu daqui. E agora, para que eu possa colocar informações nesse atributo e retirar informações desse atributo, eu preciso de dois métodos, o método get e o método set. Sempre, para não se confundir, set coloca valores, get pega valores, tá? Então vamos lá. O set, ele sempre tem que ser público. Se eu estou setando valores, eu estou colocando o valor. Eu vou colocar alguma informação dentro do atributo, tá? Então ele não vai retornar nenhum tipo de valor. Ele simplesmente vai inserir valor no meu atributo sexo. Então ele é um public void, tá? Set sexo. Porém aqui eu preciso que ele envie para mim a informação que ele quer que eu coloque no atributo, tá? E agora eu preciso salvar essa informação. Para salvar essa informação, eu utilizo o dis. Quando eu coloco o dis, ele já traz para mim o atributo que é privado. Pode ver que tem um cadeadinho ali, ó, sexo.
tá? Então esse diz, ele está se referindo a esse sexo aqui e não esse sexo que eu estou recebendo aqui. Eu coloco o sinal de igual e vou armazenar a informação que eu recebi dentro do parâmetro set, tá? Então esse é o método set. Agora a gente vai criar um método public, que é o get. O get, ele vai pegar uma informação, ele vai retornar uma informação. Se ele vai retornar, eu preciso saber que tipo de informação que ele vai retornar. E como que eu sei qual é essa informação? Simples. Se eu estou criando um get para o atributo sexo, é só eu observar que tipo de atributo que ele é. Ele é um string, então vai ser string get sexo. E eu não preciso receber nenhuma informação, tá? Porque eu vou retornar, eu não preciso receber nenhuma informação. Como eu vou retornar, eu coloco um return. E eu vou retornar quem? Lembra do diz que sempre se refere à mesma classe? Coloco o diz, o atributo já está lá, sexo. E aqui eu tenho a classe animal com um atributo sexo privado, o construtor básico dela, tá? Eu tenho o set sexo para que eu coloque informações e o get sexo para que eu retorne informações. Agora, aqui eu já tenho a classe animal, bicho igual a new animal. Então eu instanciei um objeto aqui dentro da variável bicho, certo? O que vai acontecer agora? Quando eu coloco ponto, eu tenho acesso ao get sexo e ao set sexo. Então primeiro eu vou colocar uma informação, que esse bicho é uma fêmea, certo? E agora eu quero retornar, eu quero saber qual que é o sexo desse bicho, tá? Então a gente usa um recurso do Java para imprimir na tela, certo? E o que eu vou colocar? Objeto, que é o bicho, ponto, get sexo. Que eu preciso colocar alguma coisa entre parênteses? Não, ele só vai retornar para mim e vai colocar na tela. Então vamos ver se ele vai executar aqui corretamente. Pode ver que ele colocou fêmea e retornou fêmea, tá? Então essa parte da aula foi só para entender como que eu coloco um atributo, por que ele tem que ser privado, o construtor que tem que ter o mesmo nome da classe. Eu coloquei um construtor simples, mas eu poderia ter colocado mais coisas aqui dentro desse construtor. O método set que vai inserir, vai colocar informações através dos argumentos que ele recebe aqui dentro do atributo sexo, e o get sexo que vai pegar o que está dentro desse atributo sexo e vai retornar para que apareça na tela, tá? Então essa é a nossa primeira aula. Depois a gente vai continuar falando um pouco sobre sobrecarga e sobrescrição.